Os israelitas imitaram o seu rei nesse pecado, e como ele desprezaram a ordem de Deus, em vez de matar todos os cavalos e os outros animais, preferiram conservá-los e apanharam o que puderam de valor. Enfim, apoderaram-se em geral de tudo o que lhes poderia ser útil. Assim, Saul devastou toda essa região, desde a cidade de Pelusium até o Mar Vermelho, menos os de Siquém, na província de Midian, porque, desejando salvá-los por causa de Jetro, sogro de Moisés, os avisou, antes de começar a guerra, para não se meterem com os amalequitas. 232. Saul retornou em seguida, contente e gloriando-se da vitória, como se tivesse cumprido cabalmente o que fora ordenado por Samuel. Deus, porém, estava muito irritado, porque ele, contra a proibição, poupara a vida ao rei Agag e porque os seus soldados, a exemplo dele, haviam desprezado as mesmas ordens. Assim, eram tão indesculpáveis de seu crime quanto eram devedores a ele pela vitória. E não há rei humano que tenha querido sofrer tão grande ultraje como o que acabavam de fazer a Deus, o soberano rei de todos os reis. Assim, Deus disse a Samuel que se arrependia de ter posto Saul no trono, pois ele calcava aos pés as suas ordens para fazer somente a própria vontade. Essa aversão de Deus por Saul feriu como uma dor tão forte e tão viva o profeta que ele lhe rogou durante toda a noite que o perdoasse. Não obteve o perdão, todavia, pois Deus não achou justo perdoar tão grande ofensa, tendo em vista apenas o intercessor, porque quem, pela afetação da falsa glória de uma clemência, deixa crimes impunes, é causa de que estes se multipliquem. Samuel, percebendo que não conseguia aplacar a Deus com as suas orações, foi, ao despontar do dia, encontrar-se com Saul em Gilgal. O príncipe correu à sua presença, abraçou-o e disse-lhe: "Dou graças a Deus pela vitória que lhe aprouve conceder-me, e fiz tudo o que ele me mandou fazer." Retrucou-lhe o profeta: "Como então estou ouvindo nitridos de cavalos e balidos de ovelhas no vosso campo? São rebanhos de carneiros que o povo trouxe e reservou para sacrificar a Deus", respondeu Saul. "Exterminei completamente a raça dos amalequitas, como me havíeis determinado de sua parte, reservando somente o rei. Faremos dele o que vos aprouver." Samuel respondeu-lhe: "Não são as vítimas que são agradáveis a Deus, mas os homens justos que obedecem à sua vontade e só julgam bem feito o que ele ordena. Pode-se, pois, sem desprezá-lo, não lhe oferecer sacrifícios, mas não se pode desobedecer a Deus sem desprezá-lo, e aqueles que o desobedecem não lhe podem oferecer sacrifícios verdadeiros, que lhe sejam agradáveis. Por mais gordas que sejam as vítimas a ele apresentadas, e por mais puras que sejam as ofertas por si mesmas, ele as rejeita. Tem-lhes aversão porque são mais efeito de hipocrisia que sinais de piedade. Por outro lado, ele olha com vistas favoráveis aqueles que não têm outro desejo senão agradá-lo e preferem morrer a faltar ao menor de seus mandamentos. Não lhe pede vítimas, e quando eles mesmos as querem oferecer, por mais desprezíveis que sejam, recebe-as com mais boa vontade que tudo o que os ricos lhe podem oferecer. Sabei, pois, que atraíste sobre vos a indignação e a cólera de Deus pelo desprezo que votastes às suas ordens. Como julgais que ele olhará o sacrifício que lhe fareis das coisas as quais ele vos ordenou destruir? É possível que imagineis não haver diferença entre exterminar e sacrificar? A diferença é tanta que, para vos castigar por não terdes cumprido a sua ordem, deveis preparar-vos para perder a coroa que ele vos colocou sobre a cabeça." Saul, atônito com essas palavras do profeta, respondeu-lhe que, embora não tivesse podido conter os soldados, por demais ansiosos pelo saque, confessava que era culpado. Rogava-lhe, porém, que o perdoasse e fosse o seu intercessor junto a Deus, com a promessa de não mais cair em semelhante falta. Pediu-lhe em seguida que ficasse um pouco com ele, para oferecer vítimas a Deus e aplacar a sua cólera. Mas como o profeta sabia que Deus não o iria atender, não quis se demorar mais. Capítulo 9. Samuel prediz a Saul que Deus passará o reino a outra família. Mata Agag, rei dos amalequitas, e consagra Davi como rei. Saul, agitado por um demônio, manda chamar Davi, para que este o alivie cantando e tocando harpa. 233. Saul segurou Samuel pelo manto, para impedi-lo de sair.
Por causa da resistência de Samuel, o manto rasgou-se. Disse-lhe então o profeta: vosso reino também será dividido e passará para um homem de bem, porque Deus não se assemelha aos homens. Ele é imutável em suas determinações. Saul confessou novamente que havia pecado, mas o que havia sido feito não podia mais deixar de ser, e por isso rogava que concordasse em pelo menos adorar a Deus com ele na presença de todo o povo. Samuel consentiu no pedido. Trouxeram-lhe imediatamente o rei Agag, e este queixou-se de que a morte que lhe queriam fazer sofrer era muito cruel. O profeta, porém, disse-lhe: vos também obrigastes tantas mães israelitas a chorar a morte de seus filhos. É justo que a vossa morte faça também chorar a vossa mãe. Depois de assim falar, mandou matá-lo e voltou a Rama. 234. Então Saul abriu os olhos e compreendeu a infelicidade em que havia caído, ofendendo a Deus. Foi para o palácio real, em Geba, que significa colina, e depois daquele dia não viu mais Samuel. O santo profeta, por seu lado, não podia deixar de lastimá-lo e de chorar por esse motivo. Deus então disse-lhe que se consolasse e tomasse o óleo para ir a Belém, à casa de Jessé, filho de Obed, consagrar rei aquele que dentre os seus filhos ele indicasse. Samuel respondeu que se Saul soubesse mandaria matá-lo, mas Deus lhe disse que nada temesse. Assim, ele foi a Belém, onde o receberam com alegria, e todos perguntavam o motivo de sua vinda. Ele respondia que era para oferecer um sacrifício. Depois de oferecê-lo, pediu a Jessé que viesse cear com ele e trouxesse também o seu filho. Ele veio com o mais velho, de nome Eliabe, que era muito alto e de boa aparência. Samuel, vendo tão bem apessoado, julgou que Deus escolhera aquele para rei. Porém conhecia mal a intenção dele, pois, tendo consultado para saber se deveria derramar o óleo sobre o moço, que lhe parecia digno de reinar, ele respondeu-lhe: eu não penso como os homens. Por verdes que esse é muito belo, vos o julgais digno de reinar. Não é a beleza do corpo que considero para dar uma coroa, mas apenas a da alma, cujos ornamentos são a piedade, a justiça, a generosidade e a obediência. O profeta, após essa resposta, disse a Jessé que mandasse buscar todos os seus filhos. Vieram outros 5, Abinadab, Samá, Natanael, Rael e Asão, não menos belos que o mais velho. Samuel perguntou a Deus qual deles deveria ser sagrado rei, e ele respondeu-lhe: não consagrareis nenhum deles. Então Samuel perguntou se Jessé tinha ainda algum outro filho. Ele respondeu-lhe: tenho ainda um, de nome Davi, que guarda os meus rebanhos. Disse-lhe que o mandasse chamar, porque era justo que tomasse parte no banquete com os irmãos. Ele veio. Era loiro, muito belo, bem feito de corpo e tinha algo de marcial em seu porte. O profeta disse baixinho ao pai: foi este que Deus escolheu para ser rei. Fez o moço sentar-se junto dele, mais abaixo, o pai e os irmãos. Derramou óleo sobre a cabeça dele e disse-lhe ao ouvido que Deus o escolhera para ser rei e por isso ele deveria amar a justiça e observar religiosamente os seus mandamentos. Assim o seu reino teria longa duração, e a sua posteridade seria também muito ilustre. Ele venceria não somente os filisteus, mas todas as outras nações às quais fizesse guerra, e a sua memória seria imortal. Samuel regressou depois dessas palavras, e o Espírito de Deus passou de Saul para Davi, o qual começou a profetizar. 235. Saul, ao contrário, foi tomado por um espírito mau, que parecia querer esganá-lo a todo instante. Os médicos não encontraram outro remédio para esse mal a não ser mandar algum músico competente cantar hinos sagrados, ao som de harpa, quando o demônio agitasse. Procuraram por toda parte e disseram-lhe que somente uma pessoa poderia fazê-lo. Um dos filhos de Jessé, de nome Davi, que era não somente excelente músico, mas também muito belo e capaz de servi-lo na guerra. Saul mandou então dizer ao pai de Davi que o dispensasse do encargo de vigiar os rebanhos e o mandasse, porque lhe haviam dito muitas coisas dele, e queria vê-lo. Jessé mandou-o logo a Saul, com vários presentes, e este o recebeu muito bem. Deu-lhe um lugar como soldado e tratou-o bondosamente em tudo. Além de ser muito agradável ao rei, somente ele, com os seus cânticos e com o som de sua harpa, podia acalmá-lo e trazê-lo a bons sentimentos.
Assim, Saul pediu a Jessé que o deixasse ficar, pois estava muito contente com a sua companhia. Capítulo 10. Os filisteus vêm atacar os israelitas. Um gigante, de nome Golias, propõe terminar a guerra por um combate singular, entre ele e um israelita. Ninguém responde ao desafio, mas Davi o aceita. 236. 1 Samuel 17. Algum tempo depois, os filisteus vieram com um grande exército atacar os israelitas e acamparam entre as cidades de Soco e Azeca. Saul marchou logo contra eles e, tendo se apoderado de uma colina, obrigou-os a se retirar e acampar em outra que ficava em frente. Havia no exército um gigante de nome Golias, que era de Gate e tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. A sua força correspondia ao seu tamanho, e ele estava armado na proporção de um e de outro. A sua couraça pesava 5.000 sidos, o capacete não era menos pesado e as perneiras, que eram de bronze, estavam em conformidade com o resto. O seu dardo era tão pesado que, em vez de carregá-lo na mão, ele o levava sob os ombros, e somente o ferro pesava 600 sidos. Esse terrível gigante, seguido por uma grande tropa, apresentou-se com esse equipamento no vale que separava os dois exércitos e gritou em voz alta, a fim de que Saul e todos os seus o ouvissem: para que travarmos batalha? Escolhei dentre vos alguém com quem eu possa terminar esta questão. O partido daquele que for vencido será obrigado a receber a lei do partido vitorioso. Não é melhor expor somente um homem ao perigo que um exército inteiro,